Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Osterman e esse é o podcast Fábio Osterman. Comigo no episódio de hoje eu tenho a honra de contar com a presença do cientista político Fernando Schiller, professor do INSPER, curador do Fronteiras do Pensamento, ex-diretor da Fundação Iberê Camargo, ex-secretário de Estado no Rio Grande do Sul, enfim, alguém cujo currículo eu provavelmente levaria uns 5 minutos aqui para contar toda a trajetória dele. Eu vou deixar que ele fale um pouquinho também sobre a trajetória interessantíssima dele, tanto a trajetória intelectual quanto a trajetória política, né, Fernando? Dá um oi aí. Muito Tudo boa bem, tarde. Fábio? Tudo isso aí é por conta da nossa velha amizade, então vamos dar um desconto aí, mas... O Fernando é mais um gaúcho que está no exílio nesse momento, né? Por mais que ele negue, é gaúcho, porto-alegrense. Exatamente, sou gaúcho, né? Moro em São Paulo agora, né? Sou do INSPER e trabalho aqui em São Paulo. Sou um gaúcho exilado aqui, não, exilado não é a palavra certa, migrado. Muitos, né, para São Paulo. Que bom que não há Mas asilado ainda, né? Mas continuo tomando meu chimarrão, viu? Não tem jeito. Que maravilha. Inclusive o que eu estou fazendo nesse exato momento, tomando um chimarrão aí. Espero que esteja tudo bem aí contigo, Fernando. Eu queria Tranquilo. trocar uma ideia contigo sobre diversos assuntos. A ideia desse nosso podcast é sempre fazer um papo sem cortes, falando de forma o mais livre possível, mas o grande tópico que eu queria tratar contigo nessa nossa conversa é democracia. Eu queria beber um pouco do teu conhecimento, da tua análise crítica, do teu olhar aguçado sobre a democracia, não só sobre o aspecto teórico, que tu tem muito a dizer, mas também sobre o momento atual que a gente vive no Brasil. Na tua opinião, a democracia falhou no Brasil? Fábio, eu diria que nós somos uma democracia jovem, né? Nós temos 32 anos de Constituição, 1988, né? A transição dos anos 80. Então, eu diria que nós somos uma democracia em processo de aprendizagem ou de transformação. Não acho que a democracia falhou no Brasil. Pelo contrário, eu acho que é uma democracia resiliente, em primeiro lugar. A Constituição de 88 ela se mostrou exitosa em criar um sistema de freios e contrapesos que vem funcionando. Por exemplo, hoje um grande tema contemporâneo brasileiro é o eventual ativismo do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala em ativismo ou judicialização da política, uma interferência que muitos consideram exagerada ou indevida do Supremo, por exemplo, e não é de hoje, 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, houve aquela derrubada da cláusula de barreira por parte do Supremo, a minha visão de muitos equivocada, onde houve efetivamente um ativismo do Supremo Tribunal Federal. E hoje você tem N decisões nessa mesma direção, a gente pode conversar depois, mostra o que é a força de uma instituição de controle constitucional, né? Mas, enfim, a força de uma grande instituição brasileira. Nós tivemos nos últimos anos no Brasil talvez a mais robusta operação ou várias operações de combate à corrupção do mundo, conduzidas pelo Judiciário Brasileiro, pelo Ministério Público Brasileiro, pela Polícia Federal Brasileira, que são instituições da democracia brasileira, né, do Estado brasileiro. Nós tivemos 2 processos de impeachment conduzidos pelo Congresso Nacional, e com feito rigor constitucional, evidentemente que polêmico, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar, mas vão lá, com a supervisão do Supremo Tribunal Federal, com amplo direito de defesa, transmitido em rede nacional, com amplo debate público, enfim, não é? Ninguém vai imaginar que você vai fazer processos de impeachment sem polêmica, sem tensão social, sem tensão numa democracia plural. Mas foi lá que foi conduzido isto pelo Congresso Nacional, com a supervisão da Suprema Corte. Enfim, teria que falar muito. Mas a gente tem uma diferença também, claro, entre tensões entre os poderes e divergências e impasses institucionais. Não te parece que hoje a gente está cada vez mais a caminho de um impasse institucional entre judiciário, no caso o STF, como a mais alta instância do Poder Judiciário, executivo, na figura da presidência, e o Congresso Nacional, e o que pode sair daí, se a tua visão claramente é mais otimista em relação a isso, no sentido de que essas fricções podem vir a trazer um reforço da separação dos poderes, mas não te preocupa um pouco esse ato tão frequente de se esticar a corda, que vem dos 3 polos, eu diria, né? Sem passar pano para ninguém,
tem gente que bota somente a culpa no presidente da República, mas acho que o judiciário, como tu bem citaste aí um exemplo de politização da justiça, vem extrapolando as suas prerrogativas. O poder legislativo muitas vezes também faz das suas. Como é que tu vê isso? Fábio, tem gente que bota basicamente ou só a culpa no presidente da República e tem gente que bota só a culpa no Supremo, outros que gostam de botar a culpa também no Congresso, né? Isso faz parte também da polarização política. Eu gosto muito dessa tua expressão, acho que preciso compartilhar essa responsabilidade. Bobagens da polarização brasileira é exatamente essa. E tem um setor que tem uma obsessão em culpar o Congresso, culpar o Supremo, tem outro setor que tem uma obsessão em culpar o presidente da República. Precisa ter uma visão mais equilibrada da vida política do país, né? Então, eu acho que eu diria, há erros, excessos de muitos lados aí, né? Quando o presidente, por exemplo, coloca na sua rede social aquela interpretação do Dr. Ives Gandra sobre o artigo 142 da Constituição, na minha opinião, é um equívoco. Ou quando o presidente da vai República a não uma possa... manifestação, né? Vai a uma manifestação pedindo AI-5. Exatamente, quando ele para numa manifestação, não é? Mesmo que ele não tenha organizado a manifestação, mas vamos lá, o presidente da República tem um sistema de informação, né? Ele pode dizer, olha, aquela manifestação tem gente pedindo revolta regime militar ou coisa desse tipo, então eu não vou, né? Assim, o presidente errou muito nesse processo, não é? São esses, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esses dias definiu, são muitos erros de atos de fala, erros retóricos. O problema é que para um presidente da República, o discurso, a fala, contém uma liturgia, é um exercício de poder, né? Então acho que houve erros importantes aí nesse processo. Agora, o Supremo também tem invadido competências. Eu sou muito crítico, por exemplo, desse inquérito das fake news. Para mim é um inquérito difuso, confuso, sem objeto determinado, sem delimitação, sem parâmetros claros, sem tempo determinado, interpretação extremamente vaga lá do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, enfim, uma série de questões que você não mistura o que é ofensa, o que é ameaça, quais são os limites, o que é opinião, o que é industrialização de fake news. Fake news, por exemplo, não é crime no Brasil. As pessoas, às vezes, não sabem disso, é a impressão que eu tenho muitas vezes no debate público, né? Assim, Não existe muitas... tipo penal que por exemplo, o Supremo... uma pena, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, fazendo uma discussão organizada com líderes partidários para decidir se vai ou não decidir por candidaturas independentes no Brasil, aconteceu alguns meses atrás, quando é expressamente proibido pela Constituição, que existe lá a elegibilidade no Brasil depende de filiação partidária, isso está explícito na Constituição, portanto é um debate que cabe ao Congresso Nacional. Outro exemplo é a proibição de doações por pessoas jurídicas, né, que foi estabelecida pelo STF, que definiu que o Congresso precisava estabelecer nesses termos o regramento também. Exatamente. Outra foi a restrição ao foro por prerrogativa de função, que até é positiva, não digo. Geralmente, na democracia polarizada, quando as pessoas gostam da decisão, elas acham que não houve invasão de competência. Acho que é tudo constitucional, tudo legal, né? As pessoas não gostam, acho que não é. Eu procuro, né? Nem sempre consigo escapar dessas paixões na política, digamos, né? E fazer uma análise mais ponderada. Eu acho que há erros de muitas partes, né? Por exemplo, no Brasil agora é moda falar em crime de responsabilidade, impeachment, né? Ninguém detalha crime por quê, objetivamente, baseado em quê, com que base jurídica, com que enquadramento. Isso vira uma espécie de retórica política, né? Então há muita, eu diria assim, há muita instabilidade, há muita tensão, há muita imaturidade, mas, digamos, nós continuamos tendo um sistema de freios e contrapesos robusto. Hoje, por exemplo, ontem, aliás, no voto do ministro Fachin, foi o único voto dado como relator daquele pedido de suspensão, extinção lá do inquérito das fake news. Ele já ofereceu um voto bem mais moderado. Ele disse, olha, precisa ter parâmetros. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu particularmente tu tem me acompanhado, aí a gente conversou rapidamente na passada, quer dizer, toda esta crítica ao inquérito das fake news, de alguma maneira apareceu no voto do
ministro Fachin, diz, olha, é preciso ter parâmetros, é preciso diferenciar o que é liberdade de expressão daquilo que é a industrialização de fake news, é preciso definir isso melhor, é preciso dar acesso aos advogados, enfim, é preciso... Tem uma série de questões que vão sendo corrigidas. Eu acredito no papel corretivo da democracia, no papel moderador, né? Democracia. Por quê? Porque nós somos uma democracia jovem, nós estamos aprendendo, né? Enfim, nesse sentido eu posso dizer que eu sou talvez mais otimista um pouco do que a média. E o que tu acha que precisaria acontecer para aí sim a gente considerar uma ruptura ou uma tentativa de ruptura institucional por parte do governo do Bolsonaro? Ou seja, o que tu acha? A gente tem um consenso aqui de que certos atos dele são, no mínimo, inadequados, inapropriados, como os que assim, a gente mencionou antes, mas o que tu acha que... Em que ponto tu acha que ele estaria cruzando a linha e atuando de forma mais claramente a atentar contra a separação de poderes e contra as instituições democráticas? Esse é um tema muito interessante. Esse tema da inadequação versus, digamos, a atitude delituosa, ou que possa ser enquadrado como crime. Vou só dar um exemplo, que esse tema do inquérito contra o ministro Abraham Weintraub, por causa do post dele satirizando os chineses, né? Minha visão é completamente inadequado a um ministro fazer isso. Não deveria ter feito, é de mau gosto, um serviço para o país. Enfim, eu posso usar aqui todas as adjetivações nesta direção. Agora, que seja um crime fazer isso, satirizar, usar um personagem, Maurício Souza, trocar o R pelo L, e fazer uma sátira, digamos, né, da maneira como os chineses falam, ou fazer uma sátira da maneira como o gaúcho fala, ou fazer uma sátira de como os portugueses se comportam, fazer uma sátira como os argentinos em relação aos brasileiros, isso não é crime no Brasil. Não é crime em lugar nenhum. Aliás, lugar nenhum não. Deve ter algum lugar que é crime, mas no Brasil não é. Nós estamos confundindo essas coisas, sabe? A inadequação com o delito, o crime. Então, muitas coisas que o presidente faz me parecem inadequadas. Agora, sugerir que elas sejam crimes, né? Aí vai uma discussão. Aí precisa ter, aí, de novo, tem que ter enquadramento. Pode até ser. Tem que ter enquadramento. O problema também é que a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, ela é um tanto quanto vaga, né, no estabelecimento dos crimes de responsabilidade. Que a lei do impeachment vale tanto para presidente da República quanto para ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, ou contra o Procurador-Geral da República. E se a gente for ver lá, no artigo... Tô com ele aberto aqui. No artigo 9º, fala dos crimes contra a probidade na administração. Fala lá o ponto 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, tanto quanto vago isso até, né? Pode ser eu diria assim, obviamente, aí, se o presidente comete ou cometeu crime de responsabilidade, eu diria que é um dever da República. Que é a chamada quebra de decoro, no caso, isso aí que eu fiz. Então, aí você tem que analisar o que é quebra de decoro, né, e o que é algo que é compatível, vamos dizer, com uma democracia polarizada, ou uma democracia pujante, ou o ministro Paulo Guedes gosta de fazer vibrante, né? Sim. As democracias hoje, elas são muito polarizadas, né? Então, por exemplo, a bate-boca que nós tivemos agora no processo de impeachment, acabou não sendo confirmado nos Estados Unidos, um debate duríssimo, né? Os debates que nós vemos nas grandes democracias hoje são muito duros. Na internet você tem milhões de pessoas participando todos os dias. No Brasil se calcula aí 20, 25 milhões de pessoas opinando, né? Eu acho, por exemplo, inadequado os presidentes, e aqui não falo só do presidente Bolsonaro, atuem como, né, digamos assim, militantes de internet, operem nessa mesma lógica, né? Mas, enfim, é um dado da democracia contemporânea. E tu acha que as redes sociais enriqueceram, tornaram mais vibrante a democracia ou empobreceram e apequenaram a democracia? Um paradoxo aí. Primeiro, dá mais liberdade para as pessoas têm mais informação, é inegável, acho, empoderou o indivíduo, empoderou o cidadão, baixou o custo de fazer política, de expressar opiniões, né? Eu não canso de dizer, há 30 anos atrás, 40, você precisava, em Porto Alegre, era preciso mandar uma carta para o Correio do Povo para 0 hora, ou você tinha que participar de um partido, publicar um panfleto, você tinha que entrar no sindicato, né, distribuir às 6 da manhã ali no IAPI,
no postão do INS, do INPS na época. Enfim, era muito diferente, você precisava do contato físico com as pessoas, né? O custo era alto, era difícil. A política, em grande medida, era comandada por instituições que faziam esse filtro, essa mediação. Isso explodiu. Porque ao explodir isso, você tem uma espécie de unintended consequence, uma consequência indesejada, talvez, né? Teve, por exemplo, imediaticidade, as pessoas refletem menos, respondem de pronto, né? Isso é um dos grandes problemas, aliás, do presidente Bolsonaro. O presidente da República jamais deveria fazer isso. Inclusive os atores políticos, né? Se a gente for contrastar, por exemplo, no século XIX, a gente acompanhou bastante os debates da Constituição dos Estados Unidos, né? Em que se tinham longos debates por carta, que passavam meses, etc. Contraste muito... Na filosofia existe uma longa tradição que reflete sobre isso, né? Eu sou um leitor de Kant, por exemplo, Kant falava do uso público da razão, né? O uso público deve ser um uso comedido da razão, né? Reflexivo da razão. O próprio, se você pegar o prêmio Nobel, Kahneman, fala do sistema 2, que é o sistema onde você para pensar, você reflete, você usa algum tipo de critério, né? Tudo isso se perde na democracia digital, né? Então você tem a curva da raiva, você tende a responder assim no ponto máximo da curva da raiva, quando a raiva está crescendo, né? Então, depois você tem uma questão, para mim, grave, que é você não esquece nada. Né? Você cometeu um erro... Fica tudo sempre registrado. O print é eterno. Registrado. As pessoas falam muito, se expressam muito, né? Vamos dizer que você disse alguma coisa que você não queria dizer, na verdade, o que você mudou de opinião, o que você cometeu um erro 2, 3, 5 anos, 10 anos atrás, aquilo volta eternamente, é um inferno nietzschiano, como eu gosto de dizer, um mundo que não esquece nada, que está o tempo todo envenenado pelo passado, e com uma máquina de ressentimentos. Nietzsche dizia, o esquecimento é a condição da vida, você esquece e parte para frente. Agora, nós vivemos numa máquina que não esquece nada, então esse é um problema. É um problema também de ódio, né? Eu gosto de citar a Susan Greenfield, ela neurocientista inglesa, quer dizer, você tem baixa empatia na internet. A coisa é você estar na frente de uma pessoa, enxergando uma pessoa, olhando nos olhos de uma pessoa. Exatamente. Outra coisa é você estar distante, você fala com avatares, muitas vezes anônimos. Então, você tem raiva, você tem não esquecimento, você tem imediaticidade. Por fim, você tem irrelevância, ou seja, a quantidade de discussões irrelevantes que nós temos todos os dias. O último tweet, a última fala, o último vídeo, enfim, isso polui inteiramente. Eu virei uma pessoa obsessiva por isso. Quer dizer, eu gosto de discutir as coisas que importam para a democracia, para a decisão pública, e acho que a futrica do dia a dia, quer dizer, que é imensa, inesgotável, né? A política virou uma grande indústria do entretenimento popular, né? Isso dificulta, cria um problema de governabilidade, distrai atores políticos, e demais, viu, Fábio? Vou dizer assim, veio para ficar isso. Veio para ficar. A democracia será assim. O que eu acho que dá para fazer é a liderança política, quem exerce liderança política, não entrar no cinema. Então, digamos assim, eu me bato mais por isso do que imaginar nós vamos educar, digamos assim, como tu bem sabe, as tentações são grandes, né? Eu sou alguém que tenta não seguir essa linha, como tu sabe, mas exatamente. É trágico de ver a quantidade de completos mentecaptos que povoam a política brasileira com base na lacropolítica, que fizeram centenas de milhares de votos nas últimas eleições, que acabam conseguindo uma exposição justamente com base no escândalo e não na matéria e não na forma efetiva de se comunicar ideias. É um pouco trágico isso, né? É uma das tragédias que tu bem mencionaste, é o fato de que é muito mais fácil se conseguir destaque fazendo algo ridículo, pitoresco, escandaloso, do que trazendo uma boa ideia, uma ideia refletida, ponderada e cautelosa. Exatamente. E agora, por exemplo, né, eu tenho teorizado sobre o que eu chamo de quinto poder na democracia. São essas massas, o sistema Black Mirror, né, quem gosta daquela série Black Mirror, você tem como são massas disformes, efêmeras, meio caóticas de opinião pública, surgem, explodem, muitas vezes vão para as ruas, ocupam espaços físicos. Né? Por exemplo, nós tivemos agora nos Estados Unidos, ontem eu vi uma imagem derrubada de uma estátua do Cristóvão Colombo. Você tem um grupo de pessoas
por alguma razão, se organiza pela internet e, num acesso de raiva, decide que não é possível mais uma estátua do Cristóvão Colombo na praça. Vão lá e derrubam a estátua. Tá? Outro grupo que considera que não se pode mais deixar que o filme O Vento Levou seja veiculado. Então vai lá e faz uma campanha, enfim, para que isso não aconteça mais. Enfim, você tem esse é um fenômeno novo, né? Um fenômeno, esse é um fenômeno nos últimos, sei lá, 15 anos das democracias. Né? Às vezes com consequências trágicas. E eu diria que ninguém na ciência política deu conta exatamente de como as instituições políticas vão lidar com isso. Né? Eu gosto de uma frase, que a democracia foi inventada antes da internet. Ela não estava preparada para a revolução digital, né? Para o impacto da destruição criadora da democracia. Também nós vamos ter que adaptar as nossas instituições para lidar com esse novo fenômeno. E olhando em perspectiva, tu acha que o resultado líquido é mais positivo ou negativo do fenômeno esse por um lado, da banalização, digamos assim, das manifestações públicas e, por outro, do empoderamento do cidadão? E se tu que é um cara que está envolvido na política e ativamente desde a década de 80, tu acha que hoje o nível do debate público é melhor ou pior do que era 20, 30 anos atrás? Olha, eu acho que, de novo, nós temos uma matriz, assim, né? Nós ganhamos houve uma perda de qualidade, isso não é a dúvida. Assim, imagina, você tinha 35 anos atrás, talvez algumas milhares de pessoas participando do debate público no Brasil, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas, ativamente. Eram políticos ou lideranças, ou pessoas que escreviam em jornais, colunistas. As instituições, a sociedade civil era um conjunto de instituições. E você tinha, de outro lado, quer dizer, muito pouca gente, né, participando ativamente. Hoje você tem... Então você tinha um sistema de mediação, sistemas de filtro. Há uma certa idealização, muitas vezes, do passado, digamos. O nível de excitação, o nível de agressividade, não havia palavra fake news, que pese havia numa dimensão muito menor, não tinha essas ondas de ódio, né? Não tinha esses processos de linchamento público digitais, você poderia ter em alguns casos isso a partir da imprensa profissional, mas a imprensa profissional era de alguma maneira um sistema de filtro. Isso tudo explodiu. Então hoje você tem milhões de pessoas, né? Obviamente a qualidade decaiu muitíssimo, né? Então é difícil mensurar isso, é difícil mensurar. Eu gosto muito de uma pesquisa do Hidden Tribes Instituto Americano. Ele diz o seguinte: um dos grandes erros, bem, isso aí, para quem gosta de política é interessante, um dos grandes erros de quem analisa política, eu sou muito mais um analista, eu sou essencialmente um analista, não um ator político, digamos, né? Você não deve confundir a sociedade com a bolha digital. Isso é um grande erro. Tem ali 10, 15% dos eleitores que participam ativamente da política. O Hidden Tribes Institute mostrou o seguinte: a bolha digital, ela reúne, ela concentra os ativistas mais radicalizados, digamos assim, as diversas expressões políticas da sociedade. Então, há um nível de radicalização, de ódio, né, de polarização política muito maior, 4, 5 vezes maior, a edição deles mostra, do que na base da sociedade. Então, seria possível um consenso muito mais amplo na sociedade, né, na base da sociedade. Isso é uma leitura da sociedade americana que tu está transpondo aqui para o Brasil, tu acha que Exatamente, então é uma leitura da sociedade. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, então você pega, por exemplo, segmentos mais radicais do Partido Democrata e segmentos mais radicais do Partido Republicano, né? Quer dizer que eles têm, sei lá, 7 a 8% de expressão na base desses partidos, né? Leitores, simpatizantes desses partidos. Se você vai para aquelas pessoas que são ativistas ou, né, nas redes sociais, isso multiplica por 4 ou 5. Então, os segmentos mais radicalizados têm uma presença 4 ou 5 vezes maior no universo digital do que tem na base, digamos, partidos. Mas tu Então, não se acha você fizer a leitura da realidade num país, né, a partir da bolha digital, você vai ter uma visão distorcida, digamos assim, da sociedade mesmo, né, das posições políticas, do próprio país. Isso me leva, só para fechar esse ponto, Fábio,
um fenômeno muito curioso que eu tenho observado. Alguns amigos meus e colegas, conhecidos, que estão no exterior há alguns meses ou mais tempo e veem o país de fora. Interessante isso. Tendem a achar que nós estamos vivendo uma crise muito mais aguda do que nós de fato estamos vivendo. Me levou a uma outra reflexão. Quando começou a pandemia, as pessoas, como perderiam muito do contato físico, percepção ambiental do país, né, colheriam nas suas casas, fariam a leitura do país a partir da internet, a partir das suas redes sociais, fariam aumentar o nível de polarização, de ódio, de raiva, e foi o que aconteceu durante a pandemia. Né? Por quê? Porque o país se transformou na timeline de cada um. Esse é um fenômeno, a gente tem que cuidar muito com isso. Às vezes eu ligo para um amigo meu, um conhecido, eu vejo que ele está muito enlouquecido, assim, muito radicalizado, muito apaixonado, enfim, muito, como é que chama assim, uma pessoa que só fala de um assunto, Monotemático. É monotemático, né? Eu digo, calma, olha, desliga a internet 24 horas, faz esse favor, tia. Do Twitter 24 horas, você vai melhorar. Pois é, mas transpondo do debate americano para cá, os Estados Unidos têm uma vantagem, talvez, que modera o debate político na hora de se fazer essa transição entre o debate público para o debate político partidário, o fato de que lá se tem um sistema distrital e um sistema onde os representantes são eleitos pelo voto majoritário, né, que tende a uma maior concentração no eleitorado mais moderado. Aqui no Brasil a gente tem o sistema de votação proporcional, que acabou trazendo na eleição de 2018 um resultado como PT mais radicalizado do que nunca e PSL embalado na retórica bolsonarista, elegendo as duas maiores bancadas na Câmara Federal. Tu não acha que o nosso sistema eleitoral talvez acabe atiçando ainda mais essas paixões e não tendo essa transição mais suavizante, como acontece nos Estados Unidos? O que tu acha do nosso sistema eleitoral? É tudo culpa de um ilustre gaúcho, né? Porque não é só culpa dele, mas o doutor Assis Brasil, um grande gaúcho, que, entre outras coisas, construiu aquele magnífico castelo, mini castelo, pequeno castelo lá em Pedras Altas, perto de Pelotas, que foi um dos biólogos principais do Código Eleitoral de 32 e que era um ardoroso defensor da proporcionalidade, do voto proporcional. Na época era percebido como uma expressão, até hoje, né, uma expressão da democracia, da pluralidade, da sociedade, da diversidade do país, enfim, uma forma de contrastar esse sistema, assim, digamos, mais elitista de expressão e representação política, né? O fato é que nós muitas vezes esquecemos um aspecto da democracia, um aspecto de um sistema de seleção de elites. Aqui, elites, não estou falando elite econômica, elites no sentido de direção do país. Expressam diversas visões, obviamente, sobre o próprio país. Né? O voto distrital ele tem essa característica. Não existe sistema eleitoral perfeito, né, que dá conta, digamos, de todas as virtudes da democracia. Né? Eu sou muito favorável ao voto distrital porque transforma Puro toda misto eleição. como? O misto. Eu acho que a forma alemã, a forma do voto distrital misto, ela é positiva. Por quê? Se você um sistema distrital puro, como existe nos Estados Unidos, como existe na Inglaterra, é um sistema que distorce exageradamente a proporcionalidade, enfim, a representação política. Né? Assim, a minha impressão é que para um país que durante décadas, né, viveu sob o sistema proporcional, acho que o voto distrital misto ele é mais plausível, digamos, à realidade brasileira. Então você tem metade da representação que seria eleita no distrito, com votação majoritária. Você vai ter o candidato do Partido Novo contra o candidato do PSOL, contra o candidato do PSDB. Você vai ter um debate programático, digamos assim, porque você vai votar na expressão daquele partido, das ideias daquele partido, da pessoa que representa as ideias daquele partido. Né? Você pode ter, inclusive, um debate. Imagina o seguinte, você vai ter uma região do Rio Grande do Sul e você vai ter nas emissoras locais um debate entre os 3 candidatos majoritários a representar aquele distrito em Brasília ou na Assembleia Legislativa, majoritariamente. Né? Você vai evitar que um candidato a deputado estadual ou a deputado federal tenha que criar, digamos assim, uma extensa base em 200, sei lá, 150, 300 municípios
estado como o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E dá trabalho, hein? Eu fiz votos em 427 municípios e deu trabalho. Se você fez votos em 427 municípios, imagine o seguinte, quem você representa, né? Pois representa todos os gaúchos. Bom, é uma hipótese. Você é um tipo de opinião, então você representa mais um conjunto de ideias, me parece. Uma análise aqui do Fábio me passa muito essa ideia. Se você, por exemplo, imagina um político que ele faz uma representação regional, não é? Bom, a quem as pessoas recorrem exatamente, né? Esse voto disperso, de votação dispersa, aberto, onde o distrito é o estado, o eleitor não sabe bem quem o representa, né? E o político não sabe bem a quem ele representa, né? Então, a mim parece que seria muito interessante migrar de uma eleição onde vale muito a máquina, como é o caso das eleições proporcionais, onde o estado é o distrito hoje, uma eleição onde valeria mais a ideia, e obviamente onde você reduz o número de partidos. Os sistemas distritais, eles tendem a ter esse efeito. Na medida que metade da representação é dada pelo voto majoritário, você tem uma natural concentração das forças políticas, dos partidos políticos, você tem uma seleção, né? Você não precisa nem cláusula de barreira, ou pode ter uma cláusula de barreira auxiliar, na verdade, né? Cláusula de desempenho. Acho muito positivo isso. Acho que o Brasil migra nessa direção, Fábio. Acho que em algum momento essa discussão vai ganhar muita força aí no Congresso Nacional. Esse é um tema que tem uma influência muito grande no resultado final, né? Porque como o nosso sistema proporcional de lista aberta, as pessoas acabam simplesmente não entendendo como funciona. As pessoas votam no seu, por exemplo, votar no candidato a deputado federal da minha cidade, porque ele é um cara da minha cidade. Mas aí vai lá, ele faz 3.000 votos e ajudou a eleger o cara lá do outro lado, que é da mesma coligação, e as pessoas votam e também gera uma sensação, me parece, de um certo disenfranchisement, né? Eu não sei como é que seria a tradução para o português, de falta de representatividade das pessoas quando elas veem quem foi eleito no final das contas, porque justamente tem essa dissonância cognitiva ali de entender, poxa, eu votei no cara, e as pessoas gostam muito de dizer que não, eu não voto em partido, eu voto em candidato, mas na prática todo mundo que vota num candidato está votando no partido e ou na coligação do candidato, né? As pessoas não se percebem que, na verdade, a votação no Brasil é uma lista aberta, né? Exato. Vota na lista aberta. Então, você está votando num candidato. Se ele faz. Agora foram proibidas as coligações nas eleições municipais, mas vamos lá, você tinha aquela cesta de letrinhas, tinha 7 partidos, 6 partidos, 11 partidos. Você tinha desde o Democratas até o, sei lá, o PDT. Então, você tinha lá um cara do Democratas, por exemplo, que tinha uma visão bem liberal, ou mais ou menos liberal, da economia. Ele não se elegia, você votou nele, foram, sei lá, 3, 4 mil pessoas votaram nele, e essas 3, 4 mil acabaram elegendo um deputado do PDT, estou fazendo juízo de valor, nacionalista, enfim, que tem uma visão inteiramente contrária, né? Isso foi, de alguma maneira, corrigido agora, a proibição da coligação das proporcionais, mas tem outras consequências indesejadas, né? Para quem gosta de séries, quem viu House of Cards, um episódio que, para mim, mostra muito as virtudes do voto distrital, quando o protagonista lá do filme, ele ainda não era presidente. Como era o nome dele? Esqueci agora. Frank Underwood. Exatamente. Exatamente. O Underwood, ele estava quase chegando já à indicação para a presidência. Deu um problema no distrito dele. Uma moça morreu porque era um cartaz, um outdoor mal colocado na estrada. Foi um drama no distrito. Ele cancelou toda a agenda dele. Passou 3 dias no distrito, nas igrejas, foi nos centros comunitários, conversou com as pessoas. Por quê? Porque os eleitores exigiam a presença dele, face a face, pessoalmente. Discutir com ele, queriam cobrar dele, queriam criticar ele, queriam pedir, exigindo medidas, porque elas sabiam que ele era o seu representante. Uma relação direta, e ele foi lá, porque ele sabia que aquilo era essencial para ele. Tem uma outra crítica ao voto distrital, com a qual eu não concordo, que o voto distrital leva a provincianismo político. Minha visão é o contrário, né? Ela faz com que as pessoas tendam a discutir assuntos maiores, digamos, porque a eleição é majoritária. Vamos lembrar que o Churchill se elegeu assim, a Margaret Thatcher se elegeu assim, o Tony Blair se elegeu assim. Parece que tenham sido políticos provincianos. Pois é, Fernando, dentro dessa, parece que, crise permanente que a gente vem vivendo aí pelo menos há
há uns 7 anos, desde 2013, né, que começaram os períodos de maior instabilidade, ali a partir das manifestações, que acho que foram, na verdade, uma resposta a uma insatisfação latente que já existia no governo Dilma. Desde então a gente tem vivido uma instabilidade, a gente passou por um impeachment, passou por um outro quase impeachment, no caso do Temer, que quase acabou não conseguindo terminar seu governo, e agora o governo Bolsonaro pairando sobre a cabeça dele permanentemente uma suspeita, uma ameaça de impeachment, de insurreição, etc. Será que não é hora de a gente rever ou pelo menos discutir mais seriamente o nosso sistema de governo, o nosso presidencialismo de coalizão? Fábio, eu primeiro concordo contigo. Desde 2013, realmente o Brasil vem num quadro de instabilidade, né? Isso já deu um pouco o roteiro aí. Me lembro que até eu fazia análise política já, até as manifestações de 2013, quadro de uma relativa estabilidade do sistema político brasileiro. A presidente Dilma, na época, tinha, sei lá, perto de 70% de aprovação. Isso parecia que ia bem, não ia, na verdade, né? Mas, digamos assim, o sistema estava estabilizado. A gente brincava até onde é que está a oposição, não tem oposição. Tinha desde da gestão Lula. Né? Mas vamos lá, eu escrevi um artigo tempos atrás, até provocativo, dizendo assim, o Brasil deve estar em algum ponto de normalidade entre o Chile e o Uruguai. Tem uma crise constitucional chilena no Chile brutal, você teve um movimento de massa social, um pouco nessa linha do quinto poder, você teve na Bolívia também a destituição do presidente Evo Morales, muitos países, na Colômbia, quadros bastante agudos assim de radicalização e polarização. E você tem do outro lado países bastante estáveis, como é o caso do nosso vizinho do Rio Grande do Sul, o Uruguai, mas tem outros exemplos. Então o Brasil não é uma exceção entre os seus vizinhos, digamos, países comparáveis, né? Não é a democracia que vive um mal-estar, um momento de instabilidade, conforme a gente já comentou aqui. Né? Dito isso, quer dizer, eu acho que o Brasil, a sociedade, o debate político vem mostrando, vem dando indicações. Eventualmente, esse sistema presidencialista rígido, onde você só pode destituir, você só pode responsabilizar o presidente da República a partir dessa definição, né, do crime de responsabilidade, e o crime de responsabilidade que pese ele possa e seja passível de uma interpretação mais aberta, né, não envolve, por exemplo, problemas de governabilidade, não envolve, por exemplo, incompetência, não envolve, eventualmente, a incapacidade de conduzir políticas públicas. Né? Tudo isso, né, digamos assim, está afastado do nosso sistema. Para isso existem eleições a cada 4 anos. Né? A sociedade ganhou uma velocidade. Né? Realmente o país quer um governo mais responsivo ao parlamento, à própria opinião pública, ao sistema político. O ministro Gilmar Mendes, a partir de uma comissão que foi formada, e apresentou uma proposta, né, do semipresidencialismo. Seria um regime, digamos assim, de certa maneira misto. Você teria o chefe de Estado, a política externa, o mandatário do país, né, uma espécie de autoridade eleito, né, por voto direto, responsável pela estabilidade macro do sistema político, e você teria um primeiro-ministro, um chefe de governo, né, que respondendo ao parlamento, digamos assim, que teria esta responsividade, né, a partir de uma análise do sistema político. Alguns consideram que isso levaria a um quadro permanente de instabilidade. Considero que no quadro de um parlamento com 27 partidos demandaria primeiro uma reforma política, né, produzir mais governabilidade, e a partir daí produzir uma mudança como essa. Não é? Alguns consideram que a nossa democracia ainda é muito jovem, que a nossa experiência presidencialista dos anos 80, a redemocratização, ainda não nos permitiria fazer essa migração, que seria de aventura. Né? Mas eu acho uma discussão interessante, uma discussão muito, muito plausível para o Brasil de hoje. Né? Mas, digamos assim, é uma discussão em aberta, precisa ser discutida, cuidado, deve valer para o futuro, não para esse mandato, ela não pode ser uma discussão em meio a uma crise, não discute uma mudança constitucional para resolver uma crise conjuntural. Mas eu acho que sim, é uma discussão relevante para o país. De alguma maneira, nós vivemos isso, né, Fábio? A votação da reforma da Previdência foi feita, conduzida de uma maneira
a gente brincava até o parlamentarismo branco, né? O primeiro-ministro Rodrigo Maia. O presidente Temer, em alguma medida, foi um chefe de Estado, deu um governo de base parlamentar muito forte. O Brasil vem experimentando, digamos assim, no dia a dia da política, uma maior autonomia por parte do parlamento, né, e uma distribuição maior das funções de governança, de governabilidade do país. Perfeito. Fernando, eu queria, para encerrar, fazer um pedido aí para que tu recomendasse um livro que tu acha que seria útil aos nossos ouvintes fazer a leitura, e também, tu já citaste aí algumas séries, mas eu queria que tu citasse alguma série que tu assististe recentemente e que te chamou a atenção e que tu recomendaria. Fábio, livro eu indico dois, né? Porque são dois tipos de livros muito Pode diferentes. Né? ser. Quem quer aproveitar ainda a quarentena e fazer uma leitura muito intimista e, diria, muito sutil, muito sensível, brilhante do ponto de vista narrativa, eu recomendaria ler o Philip Roth. Tomei leituras do Philip Roth. Algum livro específico? Eu li, por exemplo, um livro que eu não tinha lido, porque por alguma razão da vida, poderia ter lido há muitos anos atrás, quando comecei a ler o Philip Roth, foi Patrimônio, por exemplo. Por uma razão eu não tinha lido. É um livro realmente a relação dele com o pai, com a morte, enfim, mas para quem gosta quem gostaria de aproveitar a pandemia para, né, esse momento difícil, né, para uma leitura, uma grande literatura, faria essa recomendação. Agora, para quem gosta de política, de ideias, né, até fazer uma homenagem à tia, ao Partido Novo, etc., eu recomendaria esse último livro da Deirdre McCloskey, Why Liberalism Works, onde a Deirdre McCloskey, não sei se já tivesse acesso a esse livro. Não li ainda. É um livro saiu recentemente, ele reúne ensaios da Deirdre McCloskey, a autora, para quem não conhece, na minha opinião, uma grande trilogia das ideias econômicas ou da história econômica recente, que é a igualdade burguesa, né, e a liberdade, enfim, dignidade burguesa. Ela é uma grande historiadora da economia, ela é uma grande pensadora, e nesse livro ela condensa as suas visões sobre desigualdade, visões sobre, enfim, democracia, economia, sobre debate contemporâneo. Muito interessante. É uma leitura gostosa, divertida, porque a Deirdre McCloskey não é uma acadêmica tradicional. Why Liberalism Works, acho um grande livro. Excelente, eu vou procurar também. É uma leitura assim, e é interessante, cada capítulo é um ensaio, então você não precisa ler todo o livro de uma vez só, você pode ir lendo na medida que o tempo permite. Né? Quanto às séries, de novo, eu acho que, bom, eu vou recomendar, eu já comentei aqui rapidamente nessa própria conversa, né, o Black Mirror. Eu acho que Black Mirror, se não me engano, é de 2016, a série, uma série perturbadora, né, e que consegue tocar esse novo elemento, eu diria assim, totalitário. A questão é um pouco, talvez, pesada aqui, mas da sociedade, da democracia contemporânea. Né? Algum episódio que te chamou a atenção? Porque o Black Mirror, o que eu acho interessante é que tem alguns episódios muito bons e alguns muito ruins, me pareceu. Não, exatamente. Tem um que, se não me engano, o episódio 6, Hate of a Nation, não, Hate in the Nation, exatamente é uma configuração possível eu não vou dar spoiler aqui, tá? É uma configuração possível do que eu chamo de quinto poder. Imagina uma sociedade onde todos os dias as pessoas decidissem quem vai morrer. Uhum. Uma estátua não é uma estátua que será derrubada, alguém será derrubado. Uma votação na internet, tem um aplicativo, as pessoas votam. Então ninguém sabe exatamente quem fez o aplicativo. Não vou dar spoiler aqui. Mas é algo que a gente, de alguma maneira, vem vivendo nas nossas democracias. E é um pouco assustador isso. Né? Realmente eu concordo. Tem alguns episódios que não valem muito a pena, mas alguns episódios me parecem bastante interessantes. Mas a maioria trazem uma boa reflexão sobre o uso da tecnologia, sobre a democracia de massa, sobre o mundo que a gente vive. Fernando, muitíssimo obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo. A gente vai ter que definitivamente marcar uma outra conversa para abordar aí alguns outros temas a partir da tua vasta experiência.
mas acho que deu para a gente desenvolver aí alguns tópicos bem interessantes e atuais sobre a nossa democracia. Muito obrigado e um grande abraço. Aprendi bastante. Grande abraço, Fábio. Prazer falar contigo, com todo mundo aí. Este foi mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Se você gostou, siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e não perca o próximo episódio, sempre às sextas-feiras. Um grande abraço e até a próxima.